tecido epitelial. Agora nós vamos falar de uma das funções também primárias, extremamente importantes e fundamentais do tecido epitelial, que é a sua função secretora, né? Então, essa função que algumas células epiteliais têm de produzir substâncias a partir de macromoléculas como proteína, lipídios, ácidos, carboidratos, sais minerais, água, né? Fazendo soluções que vão dar origem a substâncias as quais vão ter várias outras funções no nosso organismo. Funções essas que podem estar ali, produzidas, né, quando a célula produz e secreta uma substância, ela pode ser usada localmente, perifericamente, ali na vizinhança, ou pode entrar em contato com a corrente circulatória e ser levada para partes bem distantes do corpo. Normalmente a gente associa essas funções ao sistema endócrino, né? Então, normalmente, quando a gente fala uma substância produzida e liberada na corrente circulatória, nós estamos denominando essa substância, chamando essa substância, independente, né, da sua formação, então, da sua constituição, melhor dizendo, se é lipídica, se é proteica, a gente está considerando que essa substância seja um hormônio. Então, as glândulas, conforme a gente já tem comentado aqui, a gente já tinha comentado em outro momento, as glândulas elas podem ser de dois tipos: produzir e secretar substâncias para a superfície corpórea, que é o que está sendo representado nesse primeiro desenho aqui à esquerda, né, do slide, ó, essa estrutura. Então, nós estamos vendo aqui um conjunto de células, inclusive representadas de formas diferentes, umas células aqui mais arredondadas, outras células um pouco maiores. Então, essas células mais arredondadas representando um segmento dessa glândula que é de transporte, né, daquilo que foi produzido por essas células um pouco maiores aqui. Então, vamos lá. As células epiteliais, elas podem se especializar e passar a produzir e secretar substâncias. Se elas produzem e secretam essa substância na superfície externa, como é na nossa pele, por exemplo, como é o caso do exemplo das glândulas sebáceas e sudoríparas, essa glândula é chamada de glândula exócrina, ou seja, produz e secreta para fora. Mas o fora da gente, aqui, quando a gente fala fora, não significa necessariamente que nós estamos considerando somente aquilo que é produzido e secretado para o meio externo ao nosso corpo. Nós também consideramos aquilo que está para fora do tecido. Então, dentro de cavidades, por exemplo, dentro da cavidade do intestino, dentro da cavidade, como a gente considera aqui, laringe, faringe, todo esse processo, esses órgãos que fazem parte do nosso sistema respiratório. Então, se é levado esse produto para a superfície, a gente considera que essa glândula é um produto que é chamado exócrino, né? É uma de liberação em cavidades ou superfícies. Se, por outro lado, essas células secretam dentro aqui da sua matriz, né, próximos aonde que ela reside, mas esse produto ele entra na corrente circulatória, que é o do exemplo que está aqui à direita de vocês, então tudo que está em vermelho que está representando o sistema circulatório. Se essa substância é produzida, que está mostrando aqui com a seta azul, né, hormônio produzido, e entra em contato com a corrente circulatória, então aqui nós consideramos que a gente está falando de uma glândula endócrina. Então, a gente tem esses dois tipos de glândulas, as glândulas endócrinas e exócrinas. Nesse nosso exemplo aqui, nós estamos mostrando basicamente duas glândulas multicelulares, então, né, com mais de uma célula, então a gente já chama de multicelular. Mas nós temos o tipo de glândula que é chamada, que é a única, né, do corpo humano, que é produzida, que é formada, perdão, constituída por uma única célula, e nós vamos falar sobre ela. Então, aqui mais uma representação para a gente reforçar esse conceito na nossa mente de que um grupo de células, então a gente na verdade tem sempre dois conjuntos de células, umas células aqui, por exemplo, nesse caso do esquema à esquerda, mostrado por células com esse tom azul mais claro, representam o conducto, né? A região de condução daquele que foi produzido, por isso elas estão com essa cor diferente. Diferente dessas células que estão aqui no azul mais escuro, mais na base dessa estrutura, que são as células que produzem, né? São as células exócrinas, aquelas que produzem e secretam. E as outras fazem como se fosse ali um meio, né, de carreamento para essas células. Então, elas só criam um compartimento, né, para fazer a condução dessa substância produzida para ser, então, levada para fora. Então, esse aqui é um esquema clássico de uma glândula exócrina, ao passo que as glândulas endócrinas, então, produzem, secretam, e o produto de secreção ele é conduzido via sanguínea. Esse esquema agora ele vai
deixar um pouco mais claro para a gente como é o processo de formação de uma glândula. Toda glândula ela tem constituição epitelial. Então, as glândulas são formadas por células epiteliais. Por isso, nós as estamos estudando aqui dentro de tecido epitelial, né? Então, aqui é uma parte específica daquele processo que a gente chamou atenção lá no início, quando a gente começou essa aula de tecido epitelial. A gente falou de tecido epitelial de revestimento e agora a gente está falando de tecido epitelial glandular, né? Então, a gente basicamente pode subdividir o tecido epitelial nesses dois momentos, se assim posso chamar, né? O tecido epitelial que reveste e o tecido epitelial que produz e secreta, chamado de glandular. Então, a gente está vendo aqui o epitélio, é para representação, e aí ele recebe moléculas, né, estimulação de moléculas que vão fazer com que ele comece a proliferar. Então, é isso que está mostrando, né? Essas células aqui começam a crescer para dentro do tecido que está adjacente ao tecido epitelial. Lembrando que o tecido epitelial ele é avascular e por isso ele necessita desse contato com esse tecidinho que está representado aqui em azul, que é o tecido conjuntivo. Então, quando ele cresce, ele adentra, né? Ele entra na intimidade do tecido conjuntivo, né? Formando esse conjunto de células aqui ainda no formato de ninho, né? Bem fechado. E essas células vão sofrendo ainda, né? Recebendo estímulos desse microambiente no qual elas estão. Elas vão sofrendo, então, processos de diferenciação, né? Algumas dessas células se tornam, então, essas células que a gente falou que são as células condutoras, que formam esse conducto, formam esse compartimento, que vai levar o que está sendo produzido pelas outras células para fora, né? Então, e outras células, elas se especializam em ser produtoras e secretoras. Então, possivelmente, são células que têm mais retículo endoplasmático rugoso, mais ribossomos, células que têm mais complexo de Golgi, células que normalmente vão ter um núcleo mais descondensado, então a cromatina vai estar mais na fase de eucromatina, tá? Então, com diferenças morfológicas e funcionais, embora todas sejam células epiteliais, por meio dessa estimulação, algumas delas vão reprimir alguns genes, desreprimir outros, de maneira que cada uma conjunto dessas células vai fazer uma função. Esse conjunto representado em verde vai produzir e secretar, e o conjunto representado aqui em cor de rosa vai conduzir esse produto para fora. Nesse caso, então, nós estamos falando de uma glândula exócrina, né? Ao passo que quando a gente faz esse mesmo processo, o processo é igual, até aqui é tudo igual, forma esse cordão, esse ninho de células aqui, pode acontecer um processo agora de que algumas dessas células parem de responder esse estímulo. Então, elas, olha, tá vendo que aqui não tem esse conjunto de células, se destacou, né, do conjunto inicial, do qual elas se originaram. Essas células entram em apoptose, essas células morrem, e as que sobram ficam aqui, ó, formando estruturas glandulares, cujo produto vai ser conduzido via corrente sanguínea. Então, nesse caso, nós estamos falando especificamente de glândulas endócrinas. As glândulas endócrinas normalmente têm esses desenhos aqui, né? Uma forma arcinar, assim, ó, como fosse, né, um conjuntinho de células mais próximas, e elas não têm nenhum espaço entre elas, então o que elas produzem e secretam necessariamente também que vai pela corrente circulatória. Nesse caso aqui, elas têm meio que como se fosse um orifício, né? Mas mesmo assim, o conjunto do produto que elas fazem, ele necessariamente também vai via corrente circulatória. Esse esquema eu trouxe, ele reforça aquilo que foi mostrado agora, que eu acabei de mostrar no slide anterior, mas ele tem uma questão adicional. Ele está trazendo para a gente, então, que a gente tem um epitélio inicial aqui formador, na primeira linha, lá em cima no slide, ó, essas células que estão com cor diferente, mostrando que elas estão respondendo a algum tipo de estímulo, elas entram em processo de proliferação. Ó, nesse conjunto aqui, a partir do segundo conjunto, ó, elas entram em processo de proliferação. A exceção desse primeiro aqui, olha só, o que está acontecendo com essas células é que elas entendem, por esse mecanismo, né, de interação das moléculas que estão chegando até elas, que elas têm que se tornarem células secretoras. Mas elas não se dividem para isso, elas não formam uma estrutura. Elas formam uma glândula unicelular. Essa glândula, que é única no corpo no humano, é chamada de célula caliciforme, né? Nós já falamos delas em outro momento, vamos voltar a mostrar em outros momentos também, na parte prática, né, dessa disciplina, para mostrar que o citoplasma dela, normalmente, a vesícula que forma ali para armazenar o muco que essas células produzem, então também a produção dessa glândula, a gente sabe que é muco, né? O que tem muco? Tem uma grande quantidade de proteínas aí, a quantidade de lipídios vai variar, mas normalmente o arcabouço principal ali é proteico,
E essa glândula ela vai produzir e secretar, e é uma glândula de uma célula só. Então é o único exemplar, né, digamos assim, que a gente tem de célula, de glândula, melhor dizendo, glândula unicelular no corpo humano. Outras glândulas, assim como mais circunscritas, elas não chegam a entrar necessariamente no ambiente do tecido adjacente, ou seja, no tecido conjuntivo, mas a maioria, a grande maioria das glândulas, né, as exócrinas e as endócrinas, elas fazem esse processo, conforme nós já mostramos anteriormente. Vamos dar exemplos, falar nomes, né, dessas glândulas. As glândulas, vamos ver primeiro as glândulas exócrinas, elas são representadas basicamente por três tipos de glândulas, de acordo com da forma que elas liberam esse produto que elas produzem. Então, a primeira coisa, uma célula glandular é uma célula secretora, ela produz. E ela faz o que com essa produção? Essa produção não é para uso dela, né? Não é um uso autócrino. Auto é de autoestimulação. Ela não faz para ela mesma utilizar, ela faz para que outras células possam ser estimuladas. E aí, como que ela libera esse produto? Ela pode liberar, peço que vocês olhem essa representação esquemática que está aqui no canto superior direito, né, do slide, mostrando que essa primeira representação mostrando uma célula, aqui está mostrando uma célula só, mas lembrem-se que a gente está falando agora de glândulas que são multicelulares, né? Estamos falando daquele conjunto de células ali que estão fazendo o processo de produção e secreção. Aqui só está representado uma para facilitar o processo, né? Então aqui está representada a célula, a quantidade aqui de organelas relacionadas com a síntese e secreção, como Golgi e retículo endoplasmático rugoso, né? O núcleo bem descondensado, ó, bem eucromático. E vocês estão vendo que essa célula, por exemplo, fez a produção do seu produto, armazenou em vesículas, mas essa vesícula ela não sai da célula. A única coisa que foi liberada, olha, o conjunto de membrana fica aqui, ele se liga à parte apical dessa célula, a membrana apical, e continua pertencendo à célula. A única coisa que é liberada aqui dentro é o produto de secreção. Nesse caso, essa glândula é chamada de glândula nerócrina. Então, o produto é liberado por exocitose, só sai o produto de secreção, não tem saída de partes da célula junto com esse produto, tá? Um exemplo disso é que acontece nas glândulas pancreáticas. O segundo exemplo aqui está trazendo para nós as células que fazem a secreção do tipo apócrina. Esse tipo de célula, o que acontece? É o mesmo esquema, olha só, uma célula secretora, com todas aquelas organelas que nós já falamos, responsáveis por síntese e secreção muito bem desenvolvidas nessa célula. Só que o produto dela, quando ele vai sair, olha só, aqui tem essas gotículas, quando ele vai sair, ele sai envolto por partes da membrana apical da célula. Então, além da estrutura que vocês estão vendo desenhada aqui, esse amarelinho, olha, quando você olha lá fora, tem um conjunto de membrana no entorno dele. Então, sai o produto associado com partes da membrana apical dessa célula. Então, o produto de secreção é liberado com partes do citoplasma apical. Na verdade, citoplasma que está errado, tá? A membrana apical, às vezes, é uma pequena parte de citoplasma. Isso aqui é o exemplo da glândula mamária, essa célula chamada de célula apócrina. Então, a glândula apócrina, as nossas glândulas mamárias, tem a secreção do tipo apócrino. Parte da membrana da célula vai junto com ela, tá? E tem um outro tipo de célula que é um pouco mais dramática, se assim posso usar esse termo. Quando ela faz o processo de secreção, ela se rompe, liberando conteúdos inteiros dessa célula. Então, por isso é chamado de holócrina. Holos significa todo. Apo significa superfície, tá? Então, holócrina vai a célula toda. Só a secreção é eliminada com toda a célula, e é o que acontece, por exemplo, nas nossas glândulas sebáceas. Então, vamos ver melhor agora histologicamente, né? Histologicamente não é o termo adequado, não. Microscopicamente era o termo que eu queria usar, para a gente fazer a avaliação do que a gente acabou de falar agora. Então, a gente tem aqui um epitélio. Sim, pessoal, outra coisa muito importante, né? Todo epitélio glandular é um epitélio simples, né? A célula precisa produzir e secretar. Imagina se tivesse que passar por várias células para sair esse produto. Que custo energético isso estaria para a célula? Quanta perda de material poderia acontecer? Então, todo epitélio secretor é um epitélio simples, ou seja, formado por uma única camada de células. Aqui está um corte de mama. Então, mostrando aqui na superfície da célula, não sei se o quão vocês estão conseguindo avaliar aqui. Não estou conseguindo fazer aquele aumento, mas aqui na superfície da célula, essas gotículas, ó, bem na superfície das células, ó, apontado pelas setas, mostrando aquele processo
apócrino, né? Apo, lembra que eu falei? Apo significa superfície? Então, é uma partezinha, né, da membrana apical saindo junto com o processo de secreção dessa glândula. Então, eu já fiz essa classificação, mas a gente tem slides aqui só para vocês verem, então, que o material nele está todo compartimentalizado, todos esses processos de classificação estão escritos, né, estão ilustrados aqui na nossa apresentação. Então, as glândulas podem ser uni ou multicelulares. Como unicelulares, nós só temos um exemplo dessa glândula aqui, olha. Então, lembra que eu comentei com vocês numa outra aula? Se a gente pensar aqui como se fosse o pedúnculozinho, essa partezinha como se fosse a região mesmo, como se fosse o copo de uma taça, né? O corpo da taça onde a gente coloca o líquido, né? Então, essa estrutura, por causa desse formato, recebe o nome de caliciforme, né? Formato de cálice, né? E vocês estão vendo aqui, então, num corte de intestino, essa glândula fazendo o processo, inclusive aqui algumas, né? Fazendo a processo de secreção. Olha essa luz aqui, pessoal, no meio, ó. Epitélio simples e epitélio simples. Lembra das vilosidades, aquelas dobras, né? Essa glândula está liberando aqui para dentro desse espaço. E aí vai ser conduzida aqui para fora, né? Então, as glândulas aqui marcadas com essa coloração mais escura, né? Mais fortemente coradas de roxo. Essas glândulas são essas células são as nossas glândulas unicelulares, chamadas células caliciformes. Aqui foi uma coloração para a gente conseguir preservar o muco, né? Para mostrar esse produto aqui dentro dessas glândulas. Um outro exemplo que a gente falou do pâncreas, né, para falar das células merócrinas, ou seja, aquelas que só liberam aquilo que elas produzem, não tem participação na saída de nenhum produto interno da célula, por assim dizer. Então, a não ser aquilo que ela produziu, né, o produto que foi feito para isso. Nós estamos vendo aqui essa estrutura nesse formato de ácinos aqui que a gente chama. Ó. Então, a gente vê aqui nessa região da célula o núcleo bem corado. Lembra que a gente procura o núcleo corado de roxinho? Está na superfície mais basal da célula, na superfície apical. A gente está vendo umas vesículas, né? Como se fosse um monte de pontinhos. Ó. Aqui no maior aumento ficou melhor para a gente ver. Ó. Na superfície basal, os núcleos, na superfície mais apical aqui, a gente tem a presença dessas vesículas que estão prontas para serem liberadas. Tá? Então, aqui uma representação dos ácidos pancreáticos, né? A parte exócrina do pâncreas, aquela que ele produz e libera para fora. Nós não estamos falando dos hormônios produzidos aqui pelo pâncreas, tá? Só a parte exócrina. E mais exemplos aqui, né, de glândulas endócrinas, então agora, mostrando, exócrinas, as células caliciformes, só que agora não mais vistas a microscopia óptica, então nós estamos mostrando aqui a microscopia eletrônica, né? Então, mostrando uma célula caliciforme aqui, essa célula aqui está bem no centro, ó. Perceba que essas células laterais, né, que estão aqui do lado de cada domínio lateral dessa célula central, é uma célula que tem microvilosidades na sua superfície. Olha que lindo. E ela não. A célula caliciforme não tem que ter isso, porque imagina, gasta energia para fazer as microvilosidades, mas na hora de expulsar o produto que ela produz, tem que desfazer tudo isso. Então, seria um gasto energético desperdiçado. Então, as células caliciformes, embora no microambiente aqui de tecido epitelial com microvelocidades, a gente não tem. A gente tem células caliciformes. Isso a gente vai deixar bem claro no dia da nossa aula prática, né? Quando a gente for falar de tecido epitelial, nossa aula prática, ela vai mostrar para vocês esse processo. A gente vai mostrar as células no tecido epitelial, fazer a classificação. Então, seria um tecido epitelial. Nesse caso, a gente está vendo simples, né? Tecido epitelial simples, prismático, então falando o número de camadas, o formato das células e agora especialização. Então, tecido epitelial simples, prismático com microvelocidades e células caliciformes. É a nossa classificação mais completa aqui para o tecido, tá? Aqui, na figura que está bem no centro, representando aqui o esôfago, né, as glândulas mucosas que a gente tem aqui na camada submucosa na camada mucosa do nosso esôfago, essas glândulas, olha só, inclusive, pessoal, a diferença de uma glândula com outra aqui em termos de coloração. Essa glândula é chamada de mucosa exatamente por causa do conjunto de substâncias que ela produz. Uma glândula mucosa, normalmente, quando a gente cora, usando a metoxilina e eosina, sem um preparo prévio para preservação do seu produto, né, de secreção, ela vai ficar assim, com o citoplasma bem clarinho. Então, a gente está vendo lá embaixo, ó, na base, no domínio basal, os núcleos são sempre basais, a superfície apical, obviamente, então é o oposto, né, da superfície basal, superfície apical aqui, e o conjunto, né, do que a gente vê dentro do citoplasma fica bem clarinho. Por quê? Porque quando uma glândula é mucosa,
ela tem uma baixa concentração de proteína. E aí, quando a gente faz a preparação, vai fazer aquele processo que vocês assistiram na nossa primeira prática, né, falando de como preparar uma lâmina permanente, e que a gente comentou que quando faz o preparo, a gente usa solventes, seja álcool, seja acetona. E aí, todo esse material é lavado, então não sobra material para se ligar ao corante, né? Por isso que fica clarinho. Ao contrário de uma glândula que nesse caso, uma glândula quase mista, né? É uma glândula mista, na verdade. Então, uma parte é que essa parte mais serosa que a gente chama. Então, a glândula pode ser mucosa, serosa ou mista. Nesse caso, a gente está mostrando aqui agora uma mista, com essa parte que é serosa, porque ela tem muito mais conteúdo proteico. E aí, essa proteína, ela não sai com esse processamento da lâmina. Perdão. Peço desculpas. E aí, o corante vai se ligar a ela, por isso dando uma cor mais forte, né? Mais perceptível aqui. E a região que tem menos quantidade de proteína, fica mais claro. Então, se essa célula, essa glândula tivesse igualmente corado, seria representação de uma glândula serosa. A gente vai mostrar isso em outros momentos. Essa aqui é uma glândula mista, porque tem uma parte que fica serosa, outra mucosa, ou seja, uma parte que tem uma grande quantidade de proteínas e organelas, inclusive nessa célula aqui, ela tem uma grande quantidade de organelas aqui nessa região basal, por isso também está mais fortemente corada. Está mais ácida, porque tem muito mais RNA, tem muito RNA mensageiro aqui dentro, né? E essa parte mais apical da célula aqui se cora menos, que é onde tem um produto. E o produto que ela produz não é tão proteico, né? Tem proteases, né? Muitas proteases, mas não é exclusivamente essa a única constituição, né, dessa glândula. Então, por isso essa cor fica um pouco mais clara quando comparada à região basal. Essa célula, então, tem essa dupla marcação, digamos assim, por isso ela é chamada essa glândula de glândula mista, né? Porque tem uma região serosa e uma região mucosa. Quando a gente, para finalizar essa nossa conversa sobre células epiteliais, tem um tipo de célula que a gente normalmente tem uma dificuldade grande de enxergar na microscopia óptica, dá para ver, sim, mas a gente não costuma chamar tanta atenção sobre ela, é um tipo de célula chamada célula mioepitelial. Olha o nome, mio. Esse prefixo, ele normalmente está associado à caracterização de tecido muscular e epitelial, obviamente, a gente está falando de tecido epitelial. Tá? Então, o que é uma célula mioepitelial? Ela é uma célula epitelial, mas que possui um citoplasma que tem uma grande quantidade de actina e miosina, que são microfilamentos normalmente com maior representatividade em células musculares. Eles estão relacionados com o processo de diminuição, que seria a contração, ou relaxamento, a expansão da célula, né? Quando ela diminui e aumenta de tamanho. Então, essas células que têm essa propriedade de fazer esse processo, elas costumam fazer como se fosse uma pressão, uma força nas estruturas que elas pertencem. Então, nós temos aqui nesse fotomicrografia eletrônica, né? Algumas células aqui. Então, vou delimitar para vocês essa região superficial, apical aqui, que tem uma célula. Essa região mais lateral aqui, uma segunda célula, e aqui a terceira célula. E uma quarta célula com formato diferente, que inclusive eu deixei marcada aqui em azul para vocês, o limite dessa célula, né? Quem é essa célula? Essa célula mioepitelial. Ela está próxima a essas células secretoras, e quando ela contrai, então quando os miofilamentos eles deslizam em cima do outro de maneira que eles ficam mais compactados, isso diminui o tamanho dessa célula. Então ela comprime, quando ela diminui de tamanho aqui, ela comprime essas células, ajudando no processo de expulsão do que tem, né, do produto que essas células produziram. Então, é uma maneira também de auxiliar nesse processo de liberação do produto que essa célula produziu e precisa secretar, certo? Então, a gente está vendo essas vesículas aqui, que são as vesículas de secreção, dentro de 3 células distintas, e essa célula associada a elas é a célula mioepitelial. É uma célula epitelial, mas que agora, nesse conjunto de células aqui, ela não está fazendo papel nem de célula secretora, nem um papel de célula que está criando a cavidade, um conduto, né, uma região para fazer o transporte daquilo que está sendo produzido. É uma célula que está auxiliando nesse processo de expulsão, e por isso ela recebe o nome de célula mioepitelial, porque ela tem um formato diferente, uma conformação, né, um formato diferente, mas também, por conta disso, ela tem uma estruturação em termos de citoesqueleto diferente. Como?
possuindo uma maior quantidade de filamentos de actina e miosina, que permitem ela fazer esse processo aí, né, de contração, que vai caracterizar, né, que vai caracterizá-la como uma célula contrátil, mas tendo a natureza epitelial, ela é chamada de mioepitelial, tá? Então, eu espero que essa aula tenha sido clara o suficiente, trazido para vocês informações que auxiliem vocês no melhor entendimento da dimensão do que é um tecido epitelial, do quão esse tecido epitelial ele é funcional e importante para a manutenção da homeostase no nosso organismo. Tá? Principalmente usar essas duas referências aqui, mas lembre-se que, como eu comentei em outros momentos, vocês podem usar aquelas que vocês tiverem à mão. Tá? Até o nosso próximo encontro. Tudo do tecido.